apenas a sua família, aos seus filhos, mas ele era um homem que amava a sua nação. Deus diz, quando os mensageiros foram ter com Jesus, disseram: olha, Senhor, atende o pedido dele, porque ele é digno, porque ele é um homem que ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Mas mais do que amar a nação e amar a sinagoga e os próprios filhos, a própria família, o texto deixa claro que esse homem era um homem que amava o seu servo, a ponto de procurar em Jesus a solução para a enfermidade, para o mal, para a doença desse seu servo. E hoje nós estamos vivendo esse dia especial chamado Dia dos Pais. Eu quase morri de chorar ali, porque é um dia bastante difícil para quem não tem mais pai. E quando as meninas estavam encenando essa peça nos braços do pai, me passou um filme na cabeça, que na verdade eu não tive só um pai, eu tive dois pais. Um era o meu sogro, o pastor Cândido, e o meu pai biológico. E quando eu estava sentado ali, as meninas encenando essa coreografia, eu consegui ver, irmão Mané, o meu pai do jeito que ele era. Por um momento eu fechei os meus olhos ali e eu vi o meu pai simples como era, humilde como era, lá na região de roça onde ele vivia, e com um chapéuzinho na cabeça que ele nunca dispensou. Eu vi esse filho sentado ali. E foi muito difícil para mim. Mas enquanto a gente está vendo o andamento da história, em que, como o irmão Dedé colocou, e não é novidade para ninguém, que há todo tipo de pai, ou uma variedade de pai. A televisão hoje nos mostra, de vez em quando, um pai que matou um filho que matou um pai, e etc. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem tratando um empregado como se fosse um filho, procurando o melhor que tinha naquela oportunidade, o melhor naquele momento poderia lhe oferecer. Esse homem procurou para o seu servo, e o melhor que estava por perto naquela oportunidade era exatamente Jesus Cristo. Ele era, é e continuará sendo o melhor que temos. Concordam? Ele é e continuará sendo o melhor que um ser humano pode alcançar. Chama-se Jesus. Esse homem, apesar de ser um homem provavelmente de posse, porque o seu ofício, a sua função era um tanto quanto elevada, nos leva a entender que esse homem era um homem que tinha recursos, porque o texto diz que ele construiu a sinagoga. Digamos, trazendo para os nossos dias, um homem que construiu uma igreja, para os irmãos ficar mais familiarizados com o texto, para entender melhor. É como se um homem tivesse construído uma igreja, e para construir uma igreja, logicamente, tinha que ser alguém que tinha uma determinada posse, tinha uma determinada condição. Concorda, Zaqueu? Era um homem que, além de ser um homem de comando, um oficial que tinha autoridade sobre 100, provavelmente ele tinha posses, ele tinha influência. No entanto, nós vamos encontrar no texto, eu vou ser rápido, os irmãos não precisam cochilar não, eu vou ser rápido, mas nós vamos encontrar no texto algumas características
que deve ser copiada por nós. Que comparado, por exemplo, eu comparado a um centurião, eu não sou ninguém, materialmente falando. Porque eu não posso construir nenhum banheiro para a igreja no meu bolso, se eu não construir uma sinagoga. Então, no pé dele, se for comparado, financeiramente, sou ninguém. Mas vamos observar duas ou três características marcantes na vida desse homem. Que apesar de ser o que era, ele pode nos ensinar. A sua história pode nos ensinar. Primeiro, esse homem era um homem amigo de Deus, amigo de Jesus Cristo. Segundo, o texto nos faz entender que esse homem era um homem de fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria enviado ninguém atrás de Jesus. Concorda? Então ele era um homem amigo de Jesus, era um homem que tinha fé em Jesus. E terceiro, ele era um homem humilde. A humildade desse homem, eu não sei se nós vamos conseguir encontrar em alguém algum dia na terra. Sendo um homem de posição, de posse, ele mandou chamar Jesus, e Jesus até estava disposto a ir. Jesus iria. Jesus não disse que não iria. Quando recebeu a notícia, o texto nos faz entender que Jesus iria sim. Mas antes que Jesus fosse, a humildade saltou no coração daquele homem, e ele mandou o embaixador dizer para Jesus: olha, fala para Jesus para não vir, não, eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Aleluia.